Olá, boa tarde a todos e todas que estiverem aí nos assistindo. Bem-vindo a mais uma live de Escola Dominical. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live de Escola Dominical do Apostolado Cardeal Newman. Meu nome é Alexandre Reis, sou membro aí do Apostolado, como vários de vocês já conhecem. E hoje nós vamos comentar nesse domingo, mais uma vez aqui, comentar o Evangelho do dia. Então, todos vocês aí que estão chegando, por gentileza, compartilhem a live, compartilhem aí com os amigos, nos directs, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas, certo? A gente já está esperando aqui o nosso convidado, né? O Jefferson pediu para que eu estivesse aqui mais uma vez, assim como estive na semana passada com o João. O Jefferson está viajando, né? O homem é caixa alta, o homem é bala na agulha, né? E o homem viaja bem, né? O Jefferson é sangue bom, gente nossa. Então, pessoal, vão aí compartilhando a live, nos ajudando. Nós vamos comentar aí o Evangelho do dia, o Evangelho desse domingo, o Evangelho dominical, o Evangelho, né, do Domingo da Misericórdia. Esse domingo tão importante que foi instituído aí por nosso Senhor. Deixa eu tentar aqui chamar o nosso convidado. Vocês sabem que eu sou ótimo, né, para não saber nada de tecnologias. Então, se ele puder aí me mandar o convite, eu estou com medo de apertar alguma coisa aqui e esse negócio cancelar. Tá, gente? Perdão aí, eu preciso dar uma ajuda para poder manusear essa ferramenta, ainda mais hoje, né? Que o Jefferson meio que precisou aí da nossa ajuda. Eu não sei como faz para convidar a pessoa, deixa eu ver. Não sei como faz mesmo, gente. Nosso convidado aí, por gentileza, não vou falar o nome não. Por favor, se puder convidar aí, deixa eu ver se eu vou apertando aqui. Eu acho que eu achei, hein? Vamos lá, hein, gente? Cruzem os dedos aí, vamos ver se vai, né? Vamos convidar o nosso grande Lucas aí. Estamos esperando só ele aceitar o nosso convite. Vamos lá. Será que agora vai, gente? Cruzem os dedos. Ei, Lucas, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão, tudo bem? Melhor agora em vossa honrosa presença, né? Estamos aí com as camisas quase combinando, né? Assim? É mesmo, é mesmo. Da cor do manto de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Para nossa alegria. Meu amigo, tem que ser, tem que ser. Uhum. E aí, como é que tá as forças, meu nome? Como é que tá a nossa querida Alagoas? Alagoas é uma maravilha, Maceió, cidade de sol, de mar. Sim. E tem muito templo da nossa Santa Igreja aqui para a gente adorar Jesus na Eucaristia. Sim, graças a Deus. É a terra de Dom Henrique, nosso saudoso já, Dom Henrique. Eu espero um dia estar vivo para vê-lo aí celebrando, ser celebrado nos nossos altares. Bem, Lucas, sem mais delongas, a gente pede desculpas aí aos nossos seguidores. A gente começou com um certo atraso, né? Mas essas coisas acontecem. E também o Evangelho de hoje, ele meio que fala por si só, né, Douglas? Lucas, perdão. O Evangelho fala por si só. Então, nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, né, para iniciarmos bem o nosso momento aqui. E eu peço mais uma vez a quem está assistindo, por favor, compartilhe aí a live nos directs aí no Instagram de vocês. Então, em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Lucas, Evangelho da Misericórdia. O texto é um pouquinho longo, a gente não vai ler, né? Mas é o Evangelho no qual Jesus aparece aos 11, um oitavo dia após a sua ressurreição. Ele aparece aos 11 agora, né? Porque uma semana antes tinha sido para os 10. Tomé não estava e Judas, né, teve o fim trágico que teve. Agora ele aparece aos 11. Ele aparece aos 11 com o corpo glorificado e ele manifesta perfeitamente a sua carnalidade, né? Seu lado carnal, por assim dizer, né? Carnalidade dá um significado um pouco ruim, né? Ele mostra que ele é Deus e ele é verdadeiro homem. Então, Lucas, o primeiro ponto que a gente pode colocar é o seguinte: como que é importante para nós, que somos católicos hoje, que viemos de algumas denominações evangélicas, algumas até, né, que tem certo até desprezo pela carnalidade, a importância de Jesus ser verdadeiro homem. E nesse caso aqui, o homem glorificado. Ele, aqui, nesse momento, ele é o Adão que Adão deveria ter sido, né? Imaculado, sem pecado. Né? Então, Lucas, queria que você comentasse um pouco e falasse da sua relação também com essa devoção, porque acho que os nossos seguidores aí merecem ouvir a sua história um pouco com essa devoção. Né? Você que chegou à igreja agora, né? É muito interessante que você conte, é muito edificante para todos nós. Olha, Alexandre, a gente se sente tão pleno a partir do momento que nós abraçamos essa fé, a gente começa a descobrir tanta coisa, né? A gente passa por um processo de conversão, muitos questionamentos, mas a partir do momento que a gente vai descobrindo exatamente esse ponto da encarnação de Jesus, a gente começa a ver como é bonito e como essa encarnação perdurou durante toda a história da igreja. O que para nós, antes, na ignorância, digo com muito respeito, mas ignorância em relação à intelectualidade mesmo, ao conhecimento da história da igreja. O que para nós antes era uma história de erro, como muitos assim especulam, sem conhecer a história da igreja, a gente vê que o Senhor Jesus ele continua a sua encarnação. Né? Padre Paulo Ricardo ele comenta que é a humanidade de Cristo que nos salva. Né? Quando eu li o Catecismo pela primeira vez, ficou muito forte na minha memória um trecho do Catecismo que fala que Jesus ele nos amou com o coração humano. O coração humano de Jesus. E por que não falar da Virgem Maria também? Ela que deu a ele, pela graça divina, todo esse suporte para que ele viesse a ser, né? Claro, ele tem a razão de ser nele mesmo, mas para que ele viesse ali crescer, ali em Nazaré. Então, a gente vê aqui esse evangelho, primeiro, o texto diz que os discípulos estavam com as portas fechadas, né? Com muito medo dos judeus, né? Acredito que ninguém ali tinha algo do que se gloriar ou de dizer, não, eu fiquei do lado dele, todo mundo fugiu, todo mundo correu. O apóstolo São João era o mais jovem, né? E eu acho que isso é muito propício para o que a gente está vivendo hoje, Alexandre. Assim, esse tempo que nós estamos vivendo, porque é um tempo de tanta ansiedade, de tanto medo, né? É quase inevitável não falar dessa questão dessa pandemia, né? Todo mundo com muito medo, com incerteza, o que é que vai acontecer. E era aquilo que eles viviam algo semelhante também, porque também tinha toda uma questão social ali. Eles esperavam que Jesus fosse um Messias, uma espécie de rei guerreiro, exemplo de Davi, que fosse libertar Israel da ocupação militar romana. Né? E ali eles tinham não somente essa questão de esperar o Messias, né? Mas também tinha essa questão, essa expectativa em relação ao seu país, ao que eles estavam vivendo, né? Tudo aquilo fazia muito sentido. E Jesus, com as portas fechadas, entra ali e mostra para eles que ele é a razão de ser de tudo. E que tudo aquilo que a gente necessita
está nele. E é por isso que ele enfatiza 2 vezes, ele dizendo: a paz esteja com vocês. Então, talvez quem esteja nos vendo ou vai nos ver depois dessa gravação esteja com medo de alguma coisa, esteja como os discípulos, esteja com as portas fechadas, né? Com medo dos judeus aí no seu contexto, vivendo alguma situação, ou mesmo assim, se sentindo indigno de Deus, não crendo na misericórdia, devido a tantas vezes que você tentou vencer esse pecado e não conseguiu. A minha história é uma história assim, porque eu lutei por muitos anos contra vários pecados, contra vários vícios, né? Não fui uma pessoa viciada em drogas, como alguns, mas tive meus vícios, meus pecados de estimação. E, Alexandre, chegou um ponto na minha vida em que eu não acreditava mais na misericórdia de Deus, porque eu não olhava para Jesus, eu olhava para mim, cara. Então é por isso que a visão de Jesus é o que nós precisamos hoje. O que eles estavam precisando ali era a visão de Jesus, era ver Jesus ressuscitado, glorificado. Nós só vamos, meus irmãos, seguir nesse caminho. A gente foi chamado para ser santo. A gente só vai prosseguir nesse caminho de santidade se a gente olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como nos recomenda o apóstolo São Paulo. Enquanto você estiver olhando para você, você só vai ver miséria. Mas a partir do momento que você olhar para a misericórdia de Deus, que é Jesus, mesmo que você tenha abandonado ele, mesmo que você tenha fugido quando ele mais precisou de você, mas ele, se você olhar para ele com fé, para ele que é a misericórdia encarnada, então essa misericórdia vai produzir efeito na sua vida, vai gerar salvação para você. Maravilha. Maravilha. Para quem não sabe, quem está aqui, não conhece o Lucas, né? Eu acho que é a primeira vez que você participa de uma live com a gente, né, Lucas? Primeira vez, Alexandre. É uma honra estar aqui te acompanhando. Eu que tive a honra de acompanhar aí o seu processo. A gente conversou muito, né? E muitos áudios aí longos no WhatsApp, né? E assim, o Lucas, para quem não sabe, gente, ele foi pastor, viu? Foi pastor, não me lembro agora exatamente a denominação. Daqui uns tempos o Jefferson vai fazer, ou a Thaisa vão fazer aí uma live de testemunho. Eu não quero aqui dar spoilers, né? Mas para vocês verem que está aqui falando alguém cuja devoção à divina misericórdia de Jesus Cristo foi fundamental no seu processo de conversão. Certo? Sim. E aqui voltando um pouco ao texto, Lucas, eu gosto muito enfim, cada texto do Evangelho é um mar de coisas que você pode explorar, né? Mas uma coisa que eu gosto é a tipologia. Como que Jesus, ele se mostra ser Deus, se mostra ser o novo Adão, certo? O homem perfeito, o homem pleno. Jesus, ele aparece, e aí o que o Evangelho fala? Ele fala que ele soprou, né? Ele soprou, fala aqui, dito isso no capítulo 20, versículo 22 do Evangelho de São João, dito isto, né, a paz esteja convosco, como o Pai enviou, eu envio a vós. Ele soprou. Isso nos lembra aquele sopro divino que Deus deu para o primeiro Adão lá no Éden. Ele soprou e deu a vida, a sua vida, Deus, a vida de Deus é a vida, deu a vida dele para Adão. Um pouco da vida dele, do ser dele, para Adão. E Adão se tornou alma vivente. Aqui os discípulos estão recebendo o quê? Os dons, né? Os dons para a fundação da igreja, por assim dizer, para a manutenção da igreja. Olha, tá aqui, ó, recebei o Espírito Santo, porque agora a alma que vai ser infundida em vocês é a alma do próprio corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. Deus encarnado, cuja alma é o próprio Espírito, né? É o próprio Espírito ali, ele passa da sua vida para aqueles homens. E aqueles homens dão início à sucessão apostólica da igreja. Ele com o seu lado furado, né, com as suas chagas, e ele dá a sua vida. É a vida dele que ele nos dá. É a vida que ele deu aos apóstolos. Por isso que ele fala, né, a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes,
lhes serão retidos, confirmando aquilo que ele tinha falado lá atrás. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, veja, aqui nós temos um dos versículos fundamentais da doutrina católica que mostra que existe sim uma sucessão apostólica, que Cristo sim compartilhou algo do seu sacerdócio, do seu ministério, da sua própria vida, o sopro, para os seus apóstolos e para os seus sucessores. E por isso nós temos hoje a sucessão apostólica. O Cristo eucarístico, que é encarnado novamente pelas mãos do sacerdote devidamente ordenado. Isso é a beleza da igreja, Lucas, a beleza que um dia nos encantou e continua nos encantando, não é isso? Irmão, é um mar infinito de beleza, de misericórdia, de história de santos, um patrimônio eterno. Uhum. Sabe? Eu fico deslumbrado todos os dias, cara. É de tal forma que eu vejo as lives esqueci o nome dela, que trabalha com a Patrística, estuda bastante a Patrística. A Priscila, nossa amiga Priscila Queiroz. Nossa amiga Priscila Queiroz, e é muito boa o que ela faz. E ela comenta, olha, é tanta coisa, é tanto material, é tanto patrimônio teológico, sabe, da igreja, que não tem tempo de uma vida só você estudar tudo. Ou você escolhe uma coisa, né? Mas voltando para o que você estava dizendo, quando você falava aí, Alexandre, muito bem que você colocava, eu me lembrava de uma passagem no Catecismo, onde fala que Jesus, ele mostra o homem para o homem. E o Catecismo da nossa igreja explicita isso. Ele diz que Jesus mostra para o homem comum, para nós, os pecadores, como é o homem de fato, divinizado, sabe? Uhum. Sim. E assim, enquanto você comentava isso, antes dele soprar sobre eles, ele diz assim, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Então, irmãos, como é que alguém não pode crer na santidade a partir do momento que começar a estudar isso aqui? Como é que você não pode crer na santidade? Como que é santo só Jesus, como muitas pessoas têm esse jargão? Santo só Jesus, santo só Deus. Mas como? Que ele mesmo diz sede santos, porque eu sou santo. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, vou parafrasear aqui. Claro que Jesus não disse isso, mas em outras palavras, olha, eu não vou enviar vocês de uma maneira inferior, não. Eu vou enviar vocês da mesma maneira que o Pai me enviou. Com as mesmas prerrogativas, com o mesmo poder. E para isso, ele deu o seu Espírito. Isso. Por isso, na Sagrada Escritura, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo. É o próprio Cristo em nós. Sim. Né? Terceira pessoa da Santíssima Trindade, ali naquele mistério maravilhoso. Então, meus irmãos, que maravilhoso é você saber que você pode chegar numa igreja, em qualquer templo católico, e saber que lá tem um sacerdote ordenado. E saber que você tem aonde ter um amparo, onde você... Ali na igreja, ali naquele templo católico, que maravilhoso, meus irmãos, é você saber que essa sucessão apostólica, ela perdura até hoje. Cristo nos alcança por meio da sucessão apostólica. E foi ali, para os apóstolos, que ele deu o Espírito Santo. Para os apóstolos em particular, e isso foi se sucedendo através, né? Quem estuda aí a história da igreja, a patrística, vai ver ali, tem vários vídeos da Priscila explicando isso, que mostra a sucessão apostólica. Mostra que a vida do próprio Cristo continua por meio da sua sucessão que ele estabeleceu, né? Pois é, porque eu pensava, Alexandre, quando eu era protestante, na verdade, eu não pensava muito sobre a história da igreja. Não pensava. Eu acreditava no que me passaram, no que me disseram, até o momento em que eu comecei a estudar teologia. Né? Eu fui estudar teologia para ser consagrado pastor na Assembleia de Deus. Eu fui pastor da Assembleia de Deus de Madureira. E a partir do momento em que eu comecei a estudar mais a teologia, as coisas, teve um momento em que
devido a alguns motivos, eu saí dessa denominação e fui para uma denominação batista, né, para a Igreja Batista. E chegando ali, o pastor presidente ali da Igreja Batista me propôs que eu fizesse um outro seminário para ser reconhecido também como pastor lá. E quando eu fui fazer esse outro seminário, eu digo, não, agora eu vou estudar tudo. Uhum. A igreja tem 2000 anos, eu quero entender o que é isso aí, né? Porque quando eu aconselhava, eu costumo dizer isso, quando eu aconselhava um casal, eu queria ouvir as duas partes. Uhum. Se você, não vou dizer por acaso, mas é uma força de expressão. Se você por acaso, que não é por acaso mesmo, né? Só a nossa linguagem, está estudando a história da igreja, está aí, né, vendo essa live, e também está vivendo esse conflito que a gente vive, nessas dúvidas frequentes, esses questionamentos, eu te sugiro uma coisa, vou te perguntar uma coisa. Quem é que fala em teu nome? Porque eu, Alexandre, quem fala no meu nome sou eu ou alguém a quem eu autorizo. Então, se você vai estudar a história da Santa Igreja Católica, você não é honesto você estudar a história da igreja por autores que depreciam a igreja. Uhum. Se você trabalha com jornalismo, a Thaís é jornalista, né? Ela sabe quando ela vai entrevistar alguém, ela dá, se há uma história, algum caso, ambas as partes a chance de falar a sua versão. E isso não ocorre muitas vezes no protestantismo, às vezes não é nem maldade das pessoas, né? Mas as pessoas só ouvem o lado protestante, não ouvem o lado da Igreja Católica. E eu fui ouvir esse lado da Igreja Católica. Uhum. Né? Eu dei essa chance para a igreja, para ouvir a voz da igreja. E ouvindo a voz da igreja, eu me deparei com esse Cristo glorioso. Com a voz de Cristo. Pois é. Essa voz que continua, Cristo, que ele deu aqui para os seus sucessores, né? No texto. Pois é. Maravilhoso. Pois é, meu irmão. E outra coisa que... Desculpa, você já terminou sua parte? Perdão. Não, pode continuar. Obrigado. Perdão aí pela interrupção. Mas é que é muito rico. E sabe, Jesus, diante de Pôncio Pilatos, no momento em que ele era julgado, depois de ser açoitado, ele falou algo que assim, sempre me calhou muito fundo, Lucas. Que ele falou assim, né? Eu vim para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Depois Pilatos fez a pergunta, que é a pergunta que se faz até hoje, né? O pessoal acha que o relativismo é algo... Não, eu sou moderno porque eu sou relativista. Não sou tonto, bobão. Pilatos já era relativista. Pilatos perguntou, quid veritas est? O que é a verdade? Jesus ficou calado. Né? É interessante nós falarmos isso, porque tem a ver com o texto e tem a ver com essa questão sua, do seu testemunho pessoal. Né? É muito simples o entendimento. Jesus não falou para Pilatos, ele não respondeu. Mas a própria não resposta de nosso Senhor Jesus Cristo já é uma resposta. Porque ele está falando, sem falar nada, ele está dizendo para Pilatos. Ele falou, Pilatos, a verdade, eu sou a verdade, está aqui na sua frente. Se você não enxerga, se você não quer enxergar a verdade com seus próprios olhos, não é nenhum argumento, não é nenhum silogismo que vai fazer a verdade entrar na sua cabeça. Então, eu, Pilatos, prefiro ficar calado. Sem falar nada, foi isso que Jesus falou para ele. Então, nós, irmãos, quando nós lemos a palavra do Evangelho, nós ouvimos, a gente que tem um coração, a gente busca. Né? Tem gente que faz live aí, né? Que a gente, infelizmente, feliz ou infelizmente, chegam essas coisas para a gente, né? Aqui do apostolado, o pessoal falando como se a nossa decisão fosse um mero emocionalismo, fosse uma mera questão de silogismo. Não, é a verdade total e completa. E o pessoal nos acusa de emocionalismo. É claro que a gente fica feliz quando a gente encontra a verdade, meu querido. Você acha que a gente devia ficar com frio? Não. Então, nós encontramos, a gente ouve, fala, cara, isso aqui tem sabor de evangelho. Parece aquilo que eu sempre procurei. Porque nós temos um pouco, né, nós temos o dom da vida em nós. E essa vida que há em nós, ela clama, pulsa, querendo a vida plena, que é a vida divina. Como diz São Paulo apóstolo, nesse corpo de carne gememos, esperando por sermos revestidos daquilo que é eterno, daquilo que é glorioso.
E é essa vida que vem até nós, na Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, com todas as 24 igrejas, né? A Igreja Romana, a Igreja, né? Mais as 23 igrejas sui-iuris orientais, né? Nossos irmãos, né? Se tiver algum aí, um grande abraço. Essa vida vem até nós e foi dada aqui, por aquele sopro, para os seus sucessores, do Cristo, em sua misericórdia. Depois de ter falado lá na cruz, está consumado. Agora ele dá início à nova criação, por meio de seus príncipes, né, os príncipes da igreja, os primeiros, né, os seus apóstolos. Então veja como isso é profundo, isso não é isso não é um emocionalismo, isso não é uma mera argumentação, certo? E eu não sei se você quer comentar esse ponto ainda, Lucas, eu tenho mais dois ainda para colocar. Sim, irmão, porque, muito rapidamente, o que me impressionou muito no meu processo de transição que a gente passa, não é fácil, tá? Eu sei que muitas pessoas, graças a Deus, conversas à Santa Igreja, à fé católica, declaram essa emoção, mas eu, particularmente, eu não tive toda essa emoção no meu processo de transição. Só um Eu já adendo comentei aqui, Lucas. Só um adendo. Gente, eu acompanhei o processo do Lucas. Esse menino ficou emocionado, mas ficou assim... Não foi uma emoção assim de... Ficou realmente incomodado. Falou, poxa vida, o que eu faço com isso? Né? Não foi um emocionalismo, aquela coisa meio abobalhada, não. Tá? Então, Lucas, só para fazer um enfoque aqui. Você está falando isso e eu sou testemunha viva disso. Tá? Do que o Lucas está falando aí. Alexandre, eu não tive essa emoção de dizer assim, nossa, como eu estou me sentindo bem. Cara, eu passei uma crise, mesmo mental. Meu Deus do céu, o que é isso? Tudo que eu acreditava antes. E isso me incomodava muito. Muito. Cara, isso me colocou de uma maneira que eu tinha, assim, cansaço mental, assim, né? Porque ao mesmo tempo em que eu sabia que eu estava mais confortável numa igreja protestante, e não foi por problemas que poderiam haver em igreja protestante que eu vim para cá, foi pela beleza da igreja católica, certo? Foi pela verdade da igreja católica. Não é porque, não deu certo lá, ele foi para cá. Não. Foi pela verdade da igreja católica, da Santa Igreja. Então, ao mesmo tempo em que eu sabia que isso iria me custar alguma coisa, perder algumas amizades, né? Ser criticado, tal, né? Que igual me falaram muitas coisas que não cabe dizer aqui. Mas eu sabia que se eu fosse contra isso, eu estaria mentindo para mim mesmo. Né? Uhum. E, meus irmãos, aqui no texto, rapidinho, que bonito quando Jesus, o texto sagrado da Sagrada Escritura diz assim, se achavam com as portas fechadas por medo dos judeus, e Jesus veio e pôs-se no meio deles. Você lembra qual a resposta que você deu hoje na Santa Missa? Quando o sacerdote ordenado disse, ele está no meio de nós, né? Disse, o Senhor esteja convosco, né? né? O Senhor esteja convosco. Você respondeu o quê? Ele está no meio de nós. Então, meus irmãos, é isso. É isso. Como eles tiveram a oportunidade de ter Cristo ressuscitado diante deles, nós hoje tivemos a oportunidade de ver Cristo ressuscitado diante de nós. O texto diz que quando Jesus faz isso, ele mostra para eles as mãos, né, as marcas da paixão e mostra o lado. Quando Jesus declara, né, a paz esteja com vocês, ele mostra em seguida para eles o preço dessa paz. Né? Ele mostra as marcas da paixão. E tem muito sentido nisso, irmãos, porque o texto segue dizendo que eles se alegraram porque viram o Senhor. É essa alegria que o Alexandre teve, que eu tive, que você teve, que você que está aí estudando, rezando, passando por esse processo, pode ter também. Depois que você passar por tudo isso, por esse calvário de indecisões, por assim dizer, por esse jardim de aflições, né? Que você está aí indeciso, estudando, rezando, você vai se alegrar de ver o Senhor.
E, irmãos, uma coisa, quando a gente passa por tudo isso, a gente se sente que a gente voltou para casa. A gente voltou para casa. Exatamente. A nossa alma é católica. Né? A gente voltou do lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Sim. Então, esse ver o Senhor, que o texto da Escritura diz, que eles se alegraram por ver o Senhor, é uma visão de fé. O que o texto sugere aqui é que eles creram no Senhor. Não é que eles viram apenas biologicamente, com os olhos carnais. Esse texto sugere fé. Eles viram o Senhor e creram que era Cristo crucificado. Então, meu irmão, portanto, se você hoje foi na Santa Missa, eu não sei como você olhou para Cristo ali na hóstia magna, nas mãos do sacerdote. Mas naquele momento, você que foi hoje na missa dominical pela manhã, que ainda pode ir pela noite, você vai ver o Senhor. Eu vi o Senhor e eu me alegrei hoje. Oh, glória. Porque eu vi Cristo ressuscitado nas mãos do sacerdote. Que Ele maravilha. se mostrou para mim com as marcas da sua paixão. Então é isso, meus irmãos. Que maravilha. Pode dar algum... Sim, não, isso é maravilha. A gente pode ficar aqui falando o dia inteiro, mas eu queria chamar a atenção para mais ainda 2 pontos, né? Primeiro é o seguinte, como que o evangelho ele é perfeito nas suas nuances. Eu gosto muito de um documentário, que são 10 vídeos, um documentário em inglês chamado Catholicism, que é literalmente catolicismo, do bispo Robert Barron. Gente, se alguém aqui não viu ainda, por favor, termine essa live e veja, tá? Eu acho que vocês só acham em inglês, tá? Mas eu já tive a oportunidade de ver esse documentário, estou revendo atualmente, e num desses episódios, se não me engano, no episódio 3, ele fala o seguinte, que é algo muito importante, muito importante. Ele fala que para nós interessa menos o que Cristo falou e mais quem Cristo é. Presta atenção nisso. Parece que a gente está depreciando o que Jesus falou. Não. Para nós interessa mais quem Cristo é e o que ele fez. Para nós interessa mais quem Cristo foi. Pode falar. E só um adendo aí para você continuar. O próprio Cristo falou, creiam pelo menos pelas obras que eu faço. Sim. Né? Sim. Pelas Perfeito. obras. Então, bem colocado. Continua. Não, excelente colocação. Né? Então, nós católicos, a nossa religião, ela é fundada em quem Cristo é. E claro, o que ele fala é o que ele é, porque em Cristo não há mentira, não há engano, em Deus não há engano. Certo? Mas aquilo que ele fala verbalmente é confirmado pelas suas ações e vice-versa. Nós não, nós somos pecadores imperfeitos, nós temos a mancha do pecado original. Você fala aqui e você se contradiz lá. Certo? É muito natural isso. Certo? Depende da sua intenção, a sua atitude com a qual você vive essas contradições, né? E como você lidar com elas, como você joga, por assim dizer, com elas. Certo? E aqui nós temos o Cristo que ele ressuscitou no primeiro dia, e aqui está dizendo o quê? 8 dias depois ele voltou. Então veja, o 7º dia era o dia do descanso. A palavra Shabá, do hebraico, quer dizer exatamente descanso. Certo? E aí, como diz São Paulo apóstolo, né, tudo aquilo que veio antes são sombras daquilo que viria. O sábado é uma sombra de quê? Da luz, porque o que produz sombra é a luz que é o Cristo ressuscitado, que no primeiro dia, né, o dia do Senhor, o dia do Dominus, daí o nome domingo, né, ele ressuscitou, e 8 dias depois, também no primeiro dia, ele voltou. Presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, nós temos aqui a estrutura daquilo que a Igreja Católica é. Por quê? Porque nós católicos cremos, a nossa religião, a nossa igreja, ela é fundada em quem Cristo é. E ele é isso, é alguém que está presente junto daqueles que ele ordenou como sucessores, está presente em corpo, sangue, alma e divindade. E é isso que nós temos que ter em mente. Certo? Nossos irmãos, às vezes separados, pregam a palavra, ótimo, mas me desculpa, querido, não tem Jesus presente aí. Em corpo, sangue, alma e divindade, não. O Espírito Santo está lá. Nós aqui fomos de igrejas evangélicas. Nós somos muito honestos em dizer e reconhecer as graças que as pessoas lá alcançam,
ruras, o quanto nós fomos edificados lá. Ninguém aqui é desonesto nesse ponto. Ninguém jamais será. Né? E se for, o Jefferson pega, dá uma coça mesmo. O homem nosso líder é um líder mesmo, é um paizão, certo? Mas nós temos o Cristo aqui, presente. Paz seja convosco. E ele dá do seu corpo, e nós podemos tocá-lo, como fez Tomé. Lucas, pode falar. Exatamente isso, irmão. Claro, como você bem disse, nós vivemos experiências, fé no nosso Senhor Jesus Cristo, mas a plenitude da fé nós encontramos na Santa Igreja Católica. E com todo respeito, nós temos que afirmar isso. Sim. Nós encontramos a plenitude da fé na Santa Igreja Católica. Um só batismo, uma só fé. Tá? E, olha, é muito significativo, porque esse evangelho é o evangelho da instituição do sacramento da confissão. Também, sim. Onde Jesus ele fala, né? A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Né? Eu, sinceramente, nunca vi um protestante que ousasse sequer comentar esse texto. Possa haver quem comentou aí, quem já viu, mas eu particularmente nunca vi. Eu também não. Teve um corajoso em toda a minha caminhada de protestantismo, numa escola bíblica, citou esse texto. Ninguém teve o que comentar, e nem mesmo ele só conseguiu ler. Tá? Só conseguiu ler, porque é inegável. A instituição do sacramento da confissão, e o que é bonito é que parece que Jesus, ele primeiro dá o exemplo, para depois ele conferir o sacramento aos apóstolos. Tá? O poder, né, do sacramento da confissão. Porque primeiro ele se mostra. Mostra as marcas da sua paixão, tá bom? E depois ele institui o sacramento da confissão. Então, meu irmão, por que é que você quer se esconder ou está com medo de se mostrar para um Deus que se mostra como ele é? Tá? Então, às vezes a gente está ali, receoso, não quer, com vergonha de se confessar diante do sacerdote ordenado, não tem medo, não. Jesus se mostrou para você. Né? Ali no Evangelho de São João, no capítulo 3, diz que as obras más, elas não vêm para a luz para que não sejam manifestas, não. Traz a tua vida para a luz de Cristo. Traz a tua vida no momento do sacramento da confissão. Coloca tudo aquilo diante da luz de Cristo. Como ele se mostra para nós, como ele é. Na Eucaristia, em todas as santas missas, em toda a celebração eucarística, mostre-se a Cristo. Coloque diante dele tudo aquilo que você está vivendo. Todos os seus pecados. Se entregue à misericórdia de Deus. Maravilha. E, meu irmão, é isso. Maravilha. Desculpa, você terminou? Perdão, tô afoito hoje. Eu vou deixar você continuar, porque senão eu perco o que você vai falar. Eu não quero perder. Tá. Então tá bom, obrigado. Então, tem um outro ponto ainda que eu gostaria de destacar, né? E depois a gente já vai encaminhando aí para o nosso encerramento, é que nesse texto, ele é muito, na minha opinião, mal utilizado para falar mal de São Tomé. Né? São Tomé, tem gente que pinta o São Tomé quase como um ateu, nesse versículo. Né? Mas em São Tomé, nós temos aqui duas coisas aliadas. É a honestidade intelectual de São Tomé. Lucas, você sabe, eu sou matemático por formação, estou fazendo a minha pós-graduação agora, graças a Deus, né? Ano que vem eu termino, né? Se tudo der certo, né? Porque é pedregoso o caminho, né? E assim, se Deus quiser, em matemática, veja bem, quem estudou matemática e fez, por exemplo, curso de engenharia na área de exatas, o professor escreve um teorema lá. Logo depois, ele escreve um negócio que aí o pessoal detesta, que chama assim, demonstração. Ele vai te falar uma verdade, certo? E depois ele vai demonstrar aquela verdade, certo? Utilizando os argumentos lógicos, postulados anteriores, princípios internos daquela própria disciplina. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, que todo mundo conhece. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Né? A quadrado mais B quadrado igual a C quadrado. Né? A pessoa lembra visualmente assim.
Depois o professor vem e demonstra aquilo. Ele desenha lá um quadrado, bota os trianguinhos lá, pronto, aparece a forma. Isso é uma demonstração. Eu leio em São Tomé, agora estou falando assim, enquanto cristão e enquanto matemático também, São Tomé, esse é um dos motivos de ele ser, dos 12 apóstolos, ele é um dos meus prediletos por causa disso. Ele e São Pedro, né, que era o primeiro, né? Porque São Tomé ele tem uma espécie de espírito matemático. Você veja bem, lá no sermão do mesmo Evangelho de João, capítulo 14, nós temos aquele Jesus falando sobre as moradas. Olha, na casa do meu pai há muitas moradas, né? E eu vou lá preparar-vos um lugar, né? E aí quem é que faz a pergunta para Jesus Cristo a respeito dessas moradas? São Tomé. Tomé fala o quê para Jesus? Ele fala, Senhor, nos mostre o caminho. Matematicamente, ele ouviu alguém falando uma verdade, que é Jesus Cristo, sobre as moradas. E ele perguntou, ele falou, olha, demonstre isso, Senhor. Gente, isso não é falta de fé. Isso é alguém que tem fé, em que acredita naquela verdade, mas que tem honestidade intelectual de procurar saber qual é o caminho, qual é a lógica. Jesus é o Logos, e ele mostrou. Ele falou, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está demonstrado, Tomé. Tomé, faça tudo o que eu disser. Faça tudo o que eu disser. Essa frase lembra alguém, né? Lembra um certo casamento, bodas de Caná, fazer o que ele vos disser, não é assim? Olha só. Exato. Tomé, me siga, faça o que eu faço, Tomé. Seja como eu, e você vai ganhar o reino dos céus. Está demonstrado aí. E Tomé aqui, veja, não era falta de fé. Era alguém que tinha convicção, mas que quer saber, quer saborear aquele caminho, saborear a verdade na plenitude. Tomé não tinha falta de fé. Só para te passar a palavra, Lucas. Se você ler lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 11, no episódio da ressurreição de Lázaro, Jesus teve aquela conversa, falando, nós vamos voltar lá na Judéia para ressuscitar Lázaro. Tá, os discípulos, todos eles falaram que, Senhor, o pessoal lá está querendo te matar. Né? E aí conversou um pouco, Jesus falou o quê? Lázaro está morto, confirmou, porque os discípulos achavam que morto, assim, era um sono. Né? Lázaro está morto. E aí Tomé, veja, Tomé, que todo mundo fala que é quase ateu aí na história. Tomé falou o quê? Não, vamos lá e vamos morrer junto com ele. É fácil falar que Tomé é ateu, mas se alguém chamar você para evangelizar um morro, um lugar perigoso, você falaria que quer morrer junto? É fácil tacar pedra em Tomé, em São Tomé, no conforto da sua casa, né, do seu quarto, do seu escritório, ou dentro da igreja com a Bíblia na mão. Mas não, Tomé é um homem de fé. E a fé dele é confirmada no momento em que ele toca. E ele fala o quê? Depois que ele toca, ele se ajoelha e diz aquilo que muitos de nós dizemos no momento da consagração. Olha e diz o quê? Meu Senhor e meu Deus. Esse é o fim. Esse é o final, é o coroamento do itinerário daquele que buscou a verdade com honestidade, querendo saber o caminho até chegar à verdade plena. Ele encontra a verdade plena e ele não tem essa dúvida, essa capciosidade, certo? Essa desconfiança. Não, ele se ajoelha e diz, meu Senhor e meu Deus, agora eu encontrei a verdade, agora eu encontrei o Logos, agora o meu coração está em paz. Então Tomé, querido, não é esse ateu que todo mundo fala. Né? Mas fala aí, Lucas, eu ainda tenho algo para falar de Tomé, mas eu quero ouvir você também. Enquanto você falava, é interessante como é o Espírito Santo mesmo. Eu ia falar uma coisa e você falou da Virgem Maria. Uhum. Quando você falava da questão da confissão de fé aí de São Tomé, eu me lembrava da Anunciação. Porque na Anunciação, gente, não é pecado, não é falta de fé você buscar razões para a sua fé. De jeito nenhum. Não é pecado, isso não é falta de fé não, gente. Isso quer dizer que você está progredindo, avançando gradualmente, tá? Na solidificação da sua fé. A Virgem Maria, quando São Gabriel diz para ela que ela vai conceber um filho, né? O Filho de Deus, ela pergunta, né? Mas como se fará isso, visto que não conheço o varão? Ela pergunta, né? O padre Gabriel Vilaverde, num vídeo muito bom dele, ele explicita isso. Ele diz, olha, a Virgem Maria está ensinando para a gente,
né, que a razão e a fé não se contradiz, não, assim, você está entendendo? Ela está usando a razão, ela está perguntando para aquele ser transcendente como vai acontecer aquilo, né? E ali o São Gabriel responde, né? A virtude do Altíssimo descerá sobre ti e o Senhor te cobrirá com a sua sombra. E ali é que ela dá a resposta de fé. Ela não sabe como é que aquilo vai acontecer, aquilo que, né, o anjo está descrevendo. Né? Pode ser que eu esteja errado, não sei quem conhece passagens em que os santos comentam, né? Eu chuto aqui que ela não entendia como aquilo iria acontecer, mas ela teve uma resposta de fé, né? E disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a vossa palavra. O fiat, né? Aquela resposta de fé da Virgem Maria, né? que foi a primeira, muito protestante diz isso, a primeira a aceitar Jesus, né? Sim. E ela dá aquela resposta de fé. Outra coisa, São Tomé, você não fala mal de São Tomé porque nem mesmo os apóstolos criticaram ele. Uhum. Sabe por quê? Porque quando Jesus aparece, ele já aparece se mostrando a sua ressurreição, o seu corpo. Então ninguém teve a chance nenhum apóstolo que estava ali presente, teve a chance de ter um momento de dúvida. Porque quando Jesus aparece, ele já mostra. Tá? Então por isso que nem mesmo os apóstolos criticaram São Tomé. Porque todos eles tiveram aquela fé mediante também aquilo que eles viram, o Cristo ressuscitado. Excelente, esse link aí com a Virgem Maria é muito bom, e também dá para fazer um link com outro dos apóstolos, que eu já citei aqui, que é São Pedro. O pessoal gosta de falar que não teve fé, falando daquele episódio em que Cristo aparece na tempestade, né, e todos ficam ali aterrorizados, né? E, enfim, eu já tive a oportunidade de ver uma praia assim, né, durante um período de chuva, e realmente você olha lá para o horizonte, você vê que é uma coisa meio perturbadora mesmo. Você fala, eu não queria estar lá não, ainda bem que eu estou aqui. Né? Uma escuridão tremenda. Exato. É fácil olhar um texto. É assustador. Olhar um texto com a Bíblia na mão e falar. E Pedro teve um ato de fé poderoso. Ele falou, Senhor, se és tu, me mandei até aí caminhando até você. E Pedro foi, gente. Pedro não teve medo. Isso é muita fé. É claro, uma vacila, né? A gente vacila às vezes, né? Acontece, mas está lá o próprio Cristo para honrar a nossa fé e não nos deixar submergir na descrença. Foi o que Jesus fez. Falou, Tomé, não sejas incrédulo. Vem aqui, toca nas minhas feridas. E aí Tomé tocou e falou, meu Senhor e meu Deus. Numa live que eu participei aqui, há uns tempos atrás, o Lucas, eu tive a oportunidade de falar sobre a comunhão dos santos, né? Uma live que eu fiz com a Bruna, né? Falando sobre aquela live daquela série, né? Voltei para a Igreja Católica e agora? Eu falei lá sobre devoção a Maria, José e a comunhão dos santos. E eu disse lá, mais ou menos para o final, né? Foram uma live em 2 partes, no final da segunda parte, eu disse o seguinte, que a comunhão dos santos, ela de certa maneira, ela já é prefigurada na Bíblia. Quando você vê, por exemplo, as virtudes do profeta Elias sendo revividas, entre aspas, por São João Batista. Ora, não é exagero dizer que São João Batista, que Elias, o profeta, era padroeiro de São João Batista. Qual o problema em falar disso? Nenhum. As virtudes eram as mesmas, as graças eram as mesmas. Até os problemas sociais lá com a rainha, né, que Elias encarou, né, o São João Batista encarou com Herodíades, e depois isso veio a ser repetido com São João Crisóstomo. Leiam a história de São João Crisóstomo, vocês vão ver que é uma repetição do profeta Elias e de São João Batista. Então, Tomé, Chesterton diz isso, eu não me lembro agora no livro, mas ele fala assim que naquele momento da visita de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, vou em outro texto, mas já eu volto para esse. Quando São João Evangelista ele fala da visita de Nosso Senhor Jesus Cristo na casa de Lázaro e suas irmãs, fala o quê? Que Maria ficou contemplando a Jesus, enquanto Marta estava lá nos seus afazeres. Todo mundo conhece a história, eu não vou repetir aqui. Né? É outro texto, eu não quero me aprofundar demais. Mas Chesterton diz o seguinte, ele diz que em Maria ali contemplando a Jesus Cristo, estavam prefiguradas as grandes santas contemplativas da história da igreja. Ali estava prefigurado uma Santa Clara de Assis, uma Santa Teresa de Ávila, tantas e tantas e tantas outras. Eu gosto de ler
e pensar na vida dessas pessoas que viveram nos tempos de Jesus e pensar que tipo de dons, que tipo de graças esses homens prefiguraram. Sabe quem São Tomé prefigura? Eu não sei se você já teve a oportunidade de pensar sobre isso. Gente, São Tomé eu falo a verdade. Quando eu estou estudando matemática, eu peço a intercessão de São Tomé. Eu falo, Tomé, não estou entendendo esse teorema, me ajuda. E ele ajuda, gente. Ele é bom em matemática também, viu? Ele gosta, assim como nós, precisa. E São Tomé prefigura quem? São Tomé prefigura aqueles grandes santos, vários doutores, inclusive. Aqueles homens que tinham as suas dúvidas, tinham as suas hesitações, mas nunca perderam a fé. Em São Tomé está prefigurado, meu querido, um Santo Agostinho, que era um homem que ele hesitava. Era o homem que falava com Deus, Senhor, dai-me, né, a castidade, mas não agora. Né? Em São Tomé estão prefigurados grandes santos doutores, inclusive o maior deles, que é, coincidentemente, um outro Tomé, que viveu no século XIII, que foi o príncipe dos doutores, o doutor Angélico, que por coincidência também chama Tomé, só que a gente chama por Tomás. Nas dúvidas de São Tomé estavam prefiguradas as dúvidas de Agostinho, quando você lê as confissões. Nas dúvidas de São Tomé estavam prefiguradas as dúvidas de Santo Tomás. E em São Tomé está prefigurado aquele momento, que é quase que o mesmo, onde São Tomás está diante de um sacrário. E Jesus fala com ele, olha, você tem falado bem de mim, Tomás. O que você quer? Eu quero o Senhor. O que Tomé falou aqui? Meu Senhor e meu Deus. E você colocou muito maravilhosamente bem, Tomé. Querer encontrar as bases e os fundamentos da nossa fé não é pecado. Nunca foi. A igreja não é fideísta. A igreja crê no uso da razão, mas a diferença é que ela não crê que a razão é suficiente. Ela crê que há coisas que superam a razão. Mas não crê que a razão seja diminuída por conta disso. Não crê unicamente, né, com base numa espécie de fideísmo ou de emocionalismo. Então, em Santo Tomé, nós vemos as dúvidas que nós temos, que nós que fizemos essa caminhada de volta para a igreja tivemos. Quantas vezes você não rezou, Lucas, falando assim, Senhor, se eu estiver sendo idólatra, me perdoa. Todo mundo tem essa dúvida. Não é assim? Então, Santo Tomé mostra para nós isso. A nós sabermos. E outra coisa, tá? Eu sei que eu estou me alongando um pouco, Lucas, peço perdão, mas ele nos mostra o seguinte, algo que você já falou aí. Não é exatamente a dúvida que é o problema. O problema é a sua intenção. Veja, Maria perguntou, Senhor, como vai acontecer isso se eu não conheço o homem? São Tomé teve aquela dúvida, tanto que ele é chamado de o apóstolo da santa dúvida. É aquela dúvida sem desconfiança, sem aquela soberba. Não, eu quero ver se você vai mostrar se isso para mim é verdade. Teve alguém na Bíblia que teve uma dúvida que foi meio descrente. Foi São Zacarias, pai de João Batista. O anjo falou, o mesmo anjo Gabriel que falou com a Virgem Maria, falou o quê? Porque você não crê, você vai ficar mudo agora. Então, quando você tem a sua dúvida, as suas dúvidas, mas você busca com o coração descansado, com o coração crente, ciente de que você está buscando a verdade, de que você, na verdade, busca a verdade, você encontra. E Deus responde para você. Deus mostra para você, dá sinais para você. Em vários lugares da Bíblia fala, Jesus não fez milagres naquele lugar porque as pessoas não tinham fé, não é assim? Como é que você quer buscar sem ter fé? Então esse é um ponto importante, Lucas, para essa leitura de hoje. Como é que a gente vai querer confiar na misericórdia sem ter fé na misericórdia? É isso, meu irmão. Pode ir. Me alonguei demais aí, por favor. Essa nossa, por favor, quando quiser se alongar aí, meu irmão. Essa nossa fé é uma fé alicerçada. Desculpa, né? Falei errado aqui. Você tem 20 anos de idade, por exemplo. A gente está em 2021. Né? Vou tomar o meu exemplo. Eu tenho 27 anos de idade, eu sou de 93. Né? Um coitado que nem eu querer criar para mim o meu cristianismo.
sempre que você vê uma dúvida de fé honesta, você está vendo ali uma humildade que se sujeita e que pede ajuda. Não é errado isso. Eu vou contar para vocês uma história, não vou me demorar muito, sobre essa santa aqui. Tá? Vocês sabem quem é ela? Santa Santa Faustina. Faustina Kowal. Olha só, quando o Senhor me instigou para buscar a verdade, para investigar as questões da fé, eu não tinha tudo pronto, eu não tinha tudo definido. Eu só tinha uma dúvida. E isso é o começo, é isso que Deus quer. Ninguém quer começar a correr, vamos supor que você é um atleta. Você não vai se levantar da cama e vai começar a correr a plenos pulmões 30 km por hora. Você vai se alongar, você vai começar andando, tá bom? Então tudo tem um começo, gente. Essa dúvida de fé é um começo para você. Olha, quando eu comecei a estudar a fé católica, eu ligava na Canção Nova e eu achava muito lindo o texto da misericórdia. Só que tem uma coisa, eu não aceitava a devoção à Virgem Maria. Mas pelo fato de eu achar tão bonito o texto da misericórdia, né, eu rezava o texto da misericórdia, tá bom? E depois eu vou contar a história desse quadrozinho aqui. Eu rezava o texto da misericórdia. Na parte da Ave Maria, eu não rezava a Ave Maria. Tem uma Ave Maria no texto da misericórdia, eu não rezava. E rezava as dezenas, as demais orações do texto, né? Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Enquanto eu rezava esse texto, eu tinha minhas dúvidas, mas continuava rezando. Esse texto da misericórdia, estudando, vendo vídeos do Padre Paulo Ricardo, lendo aqui, lendo ali, tirando dúvida com Alexandre, né? Incomodei muito esse cara aí. Nada. E interessante, a partir do momento que eu tomei minha decisão de fé, né? Inclusive, teve uma pergunta que eu fiz para você, cara. E eu tenho que dizer isso. Aquele dali foi o último tapa na minha cara. Tá bom? Foi o último soco, né? Vamos dizer assim. Claro que eu estou usando uma brincadeira aqui para falar disso. Mas Gente, não foi empurrão. combinado. Lucas, só para deixar aqui. Não foi combinado. Eu não, isso que o Lucas vai falar agora, ele nunca falou que me falaria, viu? É inédito aí. Não foi combinado mesmo. E eu perguntei para o Alexandre assim, você lembra? Eu já estava quase lá, né, estudando tudo, e eu disse, Alexandre, e se não for o que eu... E se eu não encontrar, se eu me declarar católico e não encontrar, não for como eu pensava? E aí, eu não sei se eu vou dizer exatamente como você me disse, mas aquilo para mim fez muito sentido. Você me disse, Lucas, não é honesto, não é um bom pressuposto procurar a verdade achando que ela vai ser como a gente quer. Isso não é... Como foi a expressão que você disse? Isso não é um argumento honesto. Né? Isso não é um bom pressuposto para se encontrar a verdade. Eu digo, nossa, parece que o protestante, sabe, ele coloca como pressuposto de fé aquilo que ele acha. O que é sagrado para ele, até determinado ponto em que ele começa a se abrir, é o que ele acredita. Eu, inclusive, eu fazia várias anotações e uma delas eu anotei que é como que no protestantismo, tem muita gente que faz isso, gente, mas não tem essa ciência. Não estou julgando ninguém, estou dizendo que a gente é melhor que o protestante, não. Mas parece que a gente comete uma auto-idolatria da mente, do nosso próprio pensamento. Porque quando eu, vamos dizer, me declarei mesmo, me entreguei à fé católica e disse, não, eu creio mesmo na igreja, não foi porque eu entendi tudo, não. Teve uma frase de Santo Agostinho que me ajudou muito. Ele disse, eu não creria nos evangelhos se isso não me remetesse à autoridade da igreja católica. Não foi porque eu entendi tudo. Mas a partir do momento em que eu criei, interessante, eu passei a entender, depois de um tempo. Né? E interessante que eu tive essa história com Santa Faustina, rezei o texto da misericórdia, tá? Me tornei católico, busquei sacramento. O meu diretor espiritual, o Padre Cícero Lenisvaldo, ele é pároco da Capela da Santa Casa de Misericórdia aqui de Maceió. E a primeira vez que eu encontrei ele me deu uma imagem de Jesus misericordioso, que é essa aqui.
E ele nem sabia que eu tinha devoção a Jesus Misericordioso. Eu tenho um quadro de Jesus Misericordioso que eu mandei fazer na minha sala. E ele me deu essa imagem sem saber de nada. Né? E depois ele me deu essa daqui, né, depois que eu contei para ele, que ele trouxe da Polônia, lá do santuário, onde Santa Faustina, o povo Santa Faustina está. E tudo que veio acontecendo na minha vida, os acontecimentos, veio mostrando essa companhia de Santa Irmã Faustina na minha vida. Na minha primeira confissão, né, não faz muito tempo, a confissão ia ser na sexta-feira, mas aconteceu que não deu para ser na sexta, e a confissão teve que ficar para outro dia. E sem a gente combinar nada, acabou que eu me confessei no sábado, às 3 horas da tarde, na hora da misericórdia. Que maravilha. Então, tudo na minha vida me remete à devoção à Divina Misericórdia, a Santa Faustina. Eu não aceitava a Virgem Maria, tá? Mas depois, com a ajuda do Texto da Misericórdia, e com estudo, com a busca humilde da verdade, né? Eu meditei nas 7 dores de Nossa Senhora, e eu sou devoto de Nossa Senhora das Dores. E hoje, meus 2 grandes amores, que eram os dois, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, bases da nossa fé, que eu tinha mais dificuldade, era Nossa Senhora e a Eucaristia. E hoje é em que eu mais busco e recebo a graça de Deus, no terço e na Eucaristia. E interessante que o dia da minha confissão foi um sábado da Virgem Maria. Não era para ser no sábado, mas foi um sábado, e foi às 3 horas da tarde, foi na hora da misericórdia. Que maravilha. E alguns anos atrás eu perdi meu pai, mas Deus me deu a graça de ter um dia com ele. O último dia que eu tive com ele, passei com ele, foi também um sábado. E hoje eu entendo que foi a Virgem Maria que me deu aquele sábado com ele, né? E assim, gente, é lindo. Hoje você só vai olhar para o estudo, né? Para o estudo, para os questionamentos, mas isso é de Deus também, é o começo. Mas depois que você entrar nessa casa de misericórdia, depois que você abrir os braços, entrar na igreja, se entregar a Jesus, receber Jesus nos sacramentos, você vai se sentir como um filho consolado. Como é bom você ir para a igreja e saber que você pode, sabe, receber o perdão de Jesus ali na confissão, que você pode receber o próprio corpo de Cristo na Eucaristia. Meus irmãos, essa é a grande misericórdia que Deus quer que você tenha, que você receba na sua vida. Maravilha. É isso. Bem, eu não tenho mais nada a acrescentar, Lucas. Eu confesso que não me lembrava, assim, eu nem me lembrava disso que eu tinha te falado, mas enquanto você falava, me veio a lembrança. Inclusive, eu lembro até do lugar de onde eu estava. Né? Eu estava preparando o meu almoço, na verdade era quase 3 horas da tarde, mas por causa de desregular, né? Me perdi no estudo lá, fui almoçar nas 3 horas da tarde, mais ou menos. Olha só, 3 horas da tarde de novo, né? E eu me lembro que foi mais ou menos um horário como esse que eu te respondi, né? Pois é o nosso Jesus misericordioso, que coroou a busca, a sua busca de fé. Foi, em parte, a busca de São Tomé, né? E, enfim, eu confesso que depois disso eu sinto aqui que devo encerrar aqui essa live, essa participação, agradecendo demais aí, Lucas, a sua participação, né? O Lucas ainda hoje vai trabalhar ainda, né? Um guerreiro aí, né? E, meus irmãos, é isso. Essa foi a nossa escola dominical de hoje. A gente agradece, a gente pede que vocês compartilhem a live depois, que vai ficar salva, tá? E creiam. Mesmo que vocês tenham dúvidas, creiam que ninguém está mais interessado que você encontre a verdade do que Jesus Cristo, gente. Ninguém. Ninguém tem mais vontade, ninguém tem mais, né, vontade que você chegue à verdade do que Jesus Cristo. Mas você tem que ter a honestidade, tem que ter a humildade de olhar para ele e falar, não, eu estou diante da verdade, mesmo que eu não a entenda. E esse coração misericordioso, do qual jorra sangue e água, ele vai mostrar a verdade para você. Pode falar, Lucas. E, Alexandre, eu queria dizer uma última coisa.
enquanto protestante, na minha humildade, eu não sabia, depois de tempo eu fui vendo a história da igreja, a verdade sobre a igreja. Eu pensava que eu confiava em Jesus. E eu confiava, mas confiava da minha maneira, tá? E a gente vê ali na Sagrada Escritura o Senhor Jesus dizendo, né, para os seus apóstolos, né, quem vos rejeitar, a mim rejeita. 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, se você não crê na igreja de Jesus, consequentemente você não crê plenamente em Jesus. E eu pensava que eu confiava em Jesus. Mas, meus irmãos, a partir do momento em que eu passei a confiar na igreja que é o corpo de Cristo, eu passei, portanto, a confiar em Jesus de forma plena. Então, meu irmão, você, que hoje que abraçou a fé católica, né? Antes, nós confiávamos em Jesus do nosso modo. Agora, que nós confiamos na igreja, que é o corpo de Cristo, nós confiamos plenamente em Cristo. Então, por isso, eu e você podemos dizer, de forma plena, Jesus, eu confio em vós. Amém. Então, é muito bonito a gente pensar nisso, porque eu não sabia em que confiar, né? A partir do momento que eu comecei a estudar tudo, meu Deus, e agora o que é que eu acredito? E com a ajuda dos santos, com a ajuda de amigos, né? Tá aí o Alexandre. Dizer que confio em Jesus, né? Então, que Deus abençoe você, meu irmão, né? Que você tenha um excelente domingo, né? Você que ainda vai para a Santa Missa, ainda vai participar do sacrifício eucarístico, né? Que Deus te abençoe. Eu agradeço pela oportunidade, tá bom? E é isso. Oi, Lucas? Oi, Alexandre. Ah, tá. Ah, tá. Cortou um pouco. Não, cortou um pouco para mim. A gente que agradece, Lucas, a sua participação. Eu confesso até que me emocionei um pouco aqui, né, com esse relato, especialmente aí no final. Tá? E a gente, mais uma vez, agradece ao Lucas e agradece a todos que ficaram aí com a gente até agora. Nós vamos encerrar até aqui, né? E desejando a todos vocês um excelente restante de domingo, uma boa semana, né? E, se Deus quiser, na semana que vem, né, nós do apostolado, outras pessoas, né, estarão aqui, se não eu, outras pessoas estarão aqui para fazer a live da semana que vem. Beleza? Lucas, meu querido, um grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe seu trabalho e sua família, tá bom, querido? Oi? Cortou? Gente, Lucas, amém. Amém. Tchau, tchau. Fica com Deus.